Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado, muito feliz. No programa de hoje, nós vamos dar uma visão da margem financeira da criação de bovinos. Vamos falar da economia lá da China, vamos ver como anda o PIB chinês, vamos falar também da contratação de crédito do Plano Safra 22-23 e vamos falar do McDonald's, que teve lucro líquido superior a 1 bilhão e 900 milhões de dólares só no terceiro trimestre deste ano. Você vai ver que a Ambev, aquela empresa que fabrica bebidas, refrigerantes, água, cervejas, ela teve um lucro líquido superior a 3 bilhões de reais, além de outras informações importantes do mundo agro. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre a economia da China. O Produto Interno Bruto, PIB, da China cresceu quase 4% no terceiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo informações do governo chinês, no trimestre imediatamente anterior, a aceleração do crescimento da economia chinesa ele foi menos expressiva, foi de 0,4%. A previsão do mercado era uma alta de 3,4%, segundo a agência Reuters. O crescimento do PIB em relação ao trimestre anterior, ele foi 3,9%, superando também as expectativas de mercado de 3,5% no segundo trimestre e caiu 2,6%. Uma pesquisa da Reuters previu que o crescimento econômico desaceleraria para 3,2% neste ano, bem abaixo da meta do governo, que era de cerca de 5,5%. E agora vamos comentar sobre contratação de crédito da Safra 22-23. As contratações do Plano Safra já ultrapassaram 169 bilhões de reais em quase 4 meses de lançamento. No entanto, produtores da agricultura familiar relatam dificuldade na contratação, na liberação de recursos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que é o PRONAF. Até o momento, dos 60 bilhões liberados para financiamentos pelo PRONAF, cerca de 22 bi foram captados pelos bancos. E a informação é de um levantamento da assessoria política agrícola da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG, junto ao Banco Central. Desde o fim de agosto, novas contratações de linha do PRONAF, de investimentos e de custeios, com taxas de juros pré-fixadas de até 6% ao ano, estão suspensas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é o BNDES, em razão do comprometimento total dos recursos disponíveis. Segundo o comunicado do site da instituição, a morosidade referente a contratações de crédito rural por pequenos produtores tem preocupado entidades do setor. E agora eu vou falar sobre o mercado de sanduíche. Sanduíche do McDonald's. O McDonald's postou agora que teve um lucro líquido de 1 bilhão 980 milhões de dólares no terceiro trimestre deste ano. Valor 8% menor que o ganho de 2 bilhões 150 milhões de dólares verificado no mesmo período do ano passado, segundo o balanço divulgado na semana passada. Com ajustes, a multinacional americana de fast food, ela registrou um lucro por ação de 2 dólares e 68 cents entre julho e setembro, acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, de 2 dólares e 58 cents.
Já a receita do McDonald's teve uma queda anual de 5% no trimestre, a 5 bilhões e 870 milhões de dólares, mas superou também o consenso da FactSet de 5 bilhões e 700 milhões de dólares. As vendas globais de mesmas lojas cresceram 9,5%, ultrapassando a projeção de ganho de 5,8%. Saindo do sanduíche, vamos falar de bebidas, refrigerantes, águas, cervejas. A Ambev, ela registrou um lucro líquido de 3 bilhões e 200 milhões de reais no terceiro trimestre deste ano, conforme divulgou a companhia no último dia 27. O valor representa uma queda de 13,4% frente ao reportado no mesmo período do ano passado, quando acumulou lucro de 3,7 bilhões de reais. Apesar de abaixo na comparação anual, o resultado da Ambev veio acima do esperado pelo mercado, que calculava um lucro líquido de 2,7 bilhões de reais, segundo o consenso da Bloomberg. Já o EBITDA é um valor ajustado da empresa, ele foi de 5,6 bilhões de reais, uma alta de 2,4% ante o mesmo período anterior. A receita líquida divulgada pela Ambev no terceiro trimestre foi de 20,5 bilhões de reais, um aumento de 11,3%, ante o mesmo período do ano passado. A Ambev ainda registrou um volume de 46,3 milhões de hectolitros no terceiro trimestre de 2022, um aumento de 1,3% ante o mesmo período do ano passado. 46,3 milhões de hectolitros dão aproximadamente aí 463 milhões de litros. Jean Gereissati, que é o CEO da companhia, ele disse que os negócios da Ambev no Brasil continuam construindo o seu momentum, entregando crescimento de 2 dígitos da receita e também do EBITDA. EBITDA é o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortizações. O que mais compensou foram ventos contrários contínuos em algumas das fábricas, principalmente operações internacionais. E agora vamos comentar sobre crédito de carbono. Como é visto o Brasil pelo mundo no que diz respeito ao meio ambiente? Segundo o Ministério do Meio Ambiente, a imagem do agro brasileiro no mundo está sendo fortalecida com a criação do mercado nacional regular de crédito de carbono. E nesse sentido, o setor está deixando de ser alvo de críticas que o classificam como vilão do meio ambiente. Para assumir o status de país redutor das emissões de CO2, com potencial para absorver o carbono na atmosfera e transformá-lo em ativo ambiental, o ministro do Meio Ambiente disse que o Brasil é o único país do mundo que tem o agro no mercado de carbono. A utilização do carbono no processo de reestruturação dos solos, fixação de matéria orgânica, além de melhorar a produtividade no campo, está fazendo com que a agricultura convencional brasileira seja a mais regenerativa do mundo e com garantia de preservação ambiental. A agricultura pode ser responsável por absorver cerca de 40% dos gases do efeito estufa na atmosfera, aumentando a produtividade. Outros países, ao perceberem esse processo, começam a se interessar pela compra de créditos de carbono e que, em um futuro muito próximo, até mesmo os veículos poderão absorver carbono. Hoje já existe tecnologia que transforma em hidrogênio o etanol que abastece os veículos. Esse hidrogênio, por sua vez, vai gerar energia que, ao entrar em contato com o oxigênio, transmite eletricidade para os motores. E agora vamos dar uma visão da margem financeira da criação de bovinos.
A pecuária terá que conviver com margens mais enxutas na criação de bovinos. Resultados negativos pelo segundo ano consecutivo para o setor de suínos e um cenário mais otimista para a produção de frango. Segundo analistas do setor, responsável por 40,7% do valor bruto da produção, o VBP do setor pecuário, na previsão para este ano do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a pecuária bovina deve ampliar a produção e as exportações, com avanços da mesma forma para o consumo doméstico. Mas o balanço entre preços em queda e custos mais elevados vai reduzir o resultado operacional em todas as fases do ciclo, no diagnóstico de Maurício Palma Nogueira, que é o diretor e sócio majoritário da Atenagro. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o programa ABC, que é o programa de agricultura de baixo carbono, e vamos falar também do mercado do boi para o próximo ano. Nós voltamos já, é um minuto só. Como se não bastasse o trânsito caótico, tem muito motorista tentando ganhar tempo e avançando a via exclusiva de ônibus. Cuidado, hein? Só esse ano já foram 65 mil multas aplicadas por causa desse tipo de infração. E você vai ver uma matéria especial, 1 ano da partida de Marília Mendonça. 1 ano desse talento que nunca vai morrer. Falando em saudade, tá aqui comigo a sua metade. E tem quem diga que a gente colhe o que a gente planta. Bem, quem mora no campo sabe que não é bem assim. Para colher, não basta plantar, é preciso cuidar. É por isso que eu conto com a Safra Irrigação na hora de cuidar da nossa plantação. Porque com a irrigação eu posso colher muito, mas muito mais. No campo ou na cidade, precisou Safra. Você se preparou? Estudou? Chegou a hora de fazer a prova do Enem, dias 13 e 20 de novembro. Guarde essas datas. Leve caneta preta de tubo transparente e um documento oficial com foto. Pode ser digital também. Confira seu local de provas na página do participante. Chegue com antecedência e boa prova. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Domingo, que tal embarcar em uma viagem com a gente? Nesse destino deslumbrante chamado Bonito. Um lugar com paisagens incríveis. É um paraíso, parece um sonho. Maravilhoso. E bem pertinho da natureza. Ai, tô tão feliz que ela tá amando o passeio. Domingo, 3 da tarde. A temperatura vai subir nas cozinhas. Eliana! Agronegócio. Oferecimento no campo ou na cidade. Safra Irrigação. 3928 4020. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos falar do programa ABC, que é o Programa de Agricultura de Baixo Carbono. Produtores rurais de Mato Grosso, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás e Bahia, eles lideram a aplicação dos recursos do programa para a adaptação à mudança das condições climáticas e baixa emissão de carbono na agropecuária, que é o programa ABC+. Nas 2 últimas safras, segundo o levantamento do Ministério da Agricultura, o Mato Grosso aparece em primeiro lugar
com 359 milhões de reais aplicados na temporada 2020-2021 e na temporada 21-22 foram 567 milhões de reais. Minas Gerais foram acessados 310 milhões de reais em 2020-21 e 494 milhões em 21-22. O Rio Grande do Sul, os contratos chegaram a 202 milhões na temporada 2021 e 316 milhões no ciclo seguinte. Os produtores de Goiás acessaram 208 milhões na safra 2021 e 326 milhões na safra 21-22. A Bahia teve contratações aí na casa de 188 milhões 2020-2021 e 367 milhões no período 21-22. No Brasil, em todo o Brasil, foram acessados 2 bilhões e 100 milhões na safra 2021 e 3,4 bilhões na safra 21-22. O número de contratos é relativamente baixo. Foram 3.800 na safra 2021 e 4.400 na safra 21-22. A modalidade mais acessada pelos produtores rurais no ABC+, foi a contratação de serviços técnicos, com 1 bilhão e 200 milhões de reais no ciclo 2021 e 2 bilhões e 300 na temporada seguinte. A região Centro-Oeste, ela lidera as contratações desta safra com 965 milhões de julho a setembro deste ano. Já o Sudeste aparece na sequência com 779 milhões de reais acessados. O programa financia investimentos sustentáveis, como a recuperação de pastagens degradadas, a implantação de sistemas de integração lavoura, pecuária e florestas e também o plantio direto e a adoção de práticas conservacionistas de uso, manejo e proteção dos recursos naturais. E agora eu vou conversar com Ronat Macuco. O Ronat é analista de mercado da Pátria Agronegócios e nós vamos falar de um tema interessante, porque o pessoal da pecuária de corte aí, o pessoal do boi, está preocupado aí com o preço da arroba do boi, o mercado não está muito legal. E o que esperar para o mercado do boi com a troca de governo a partir de 2023. Ronat Macuco, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, muito bom dia. E eu tenho certeza que nós vamos discutir um tema muito interessante. Tudo bem? Bom dia, Antônio, tudo bem? Bom dia a todos. E vamos falar, Antônio, um pouco desse boi aí para os próximos meses e olhando até para o próximo ano, né, Antônio? O próximo ano já está aí batendo as portas, já dá para vê-lo chegando. Nós temos aí essas mudanças, muda, não muda, vai, não vai. Temos aí uma Copa do Mundo chegando também, é uma época mais de festividades, também tem o fim do ano, mas a questão econômica de uma boa parte da população brasileira ainda carece de uma melhora e provavelmente não vai melhorar de um mês para o outro, né? Antônio, um fator interessante que a gente está acompanhando no mercado físico, e falamos disso há 15 dias atrás aqui no seu programa, que era a escala de abate no mercado físico enxugou, Antônio. A gente estava com escala de abate de 22 dias, 17 dias hoje. Essa mesma escala de abate se encontra os frigoríficos aí comprando de 4 dias, 5 dias, a média Brasil em torno de 5 dias. Alguns frigoríficos com escalas até um pouco menores. Então, para entender o mercado atual, o boi no mercado físico, esse boi não apareceu. O boi de pasto que se esperava chegar agora aí, a vaca da costela gorda, não veio ainda, Antônio. Então, assim, há uma restrição de animais no mercado físico. Animais prontos para o abate, por 2 motivos. Talvez um deles, um prolongamento um pouco mais do animal dentro do confinamento, porque as margens ficou terrível, Tony.
Tem confinador, Antônio, tirando o seu boi hoje, Antônio, e próximos 10, que tirou o boi há 20 dias atrás, com boi com 150, 200 reais negativo, a conta do boi, entendeu? Um boi que era para trazer 300 reais, 350 de lucro dentro do ciclo do confinamento dele, de 90, 120 dias. Então, assim, nesse momento o mercado parece que encontrou o fundo do poço. E a gente percebe isso, Antônio, as ofertas já melhorando de preço ao pecuarista no Goiás. Hoje, Goiás, por exemplo, já trabalha um boi a 275, 270 reais. E esse boi, há 10 dias atrás, é 255, 260. Então, o frigorífico já está pagando um pouco melhor. A gente viu um movimento também em Minas Gerais. Boi já na casa de 280. E São Paulo, a gente tem ali um boi China, que é um prêmio diferenciado, mas a gente também não viu os frigoríficos conseguindo originar boi abaixo de 270, mesmo ali no começo, no final ali de outubro. Então agora a gente começa novembro com perspectiva de curto prazo boa. Claro que o ano que vem, que é a resposta que eu quero trazer para o pecuarista hoje, Antônio, o ano que vem há uma incerteza, e uma certeza não só olhando para dentro da fazenda, se vai ter preços melhores, mas também uma incerteza meio jurídica. Será que a gente vai conseguir produzir esse animal em ambiente saudável, pensando aí nesse novo governo que assume aí em janeiro? Então, isso o produtor está preocupado, e com muita razão de estar preocupado, porque no passado houve uma incerteza dentro das fazendas com questão de invasões de terra e tudo mais. Claro que o ano que vem, Antônio, o que mais nos preocupa é o ciclo pecuário baixista. A gente está entrando, Antônio, no ciclo pecuário dos últimos 3 anos, retenções de fêmea, aparecendo mais bezerro agora nesse ciclo, que vai jogar preços natural que a inflação, que o animal o ano que vem não supera a inflação. E a gente está falando, então, de um boi Praças Paulista trabalhando abaixo de 300 reais, talvez até para o ano todo, algum momento do ano ali, puxando um pouco mais, mas bem pontual, Antônio. A gente não vê esse boi para o ano que vem superando a inflação, o que é baixista para o setor pecuário especificamente, para o próximo ano. Bom, diante disso tudo que você falou, eu até estava matutando aqui. Existe uma saída para o produtor, para o pecuarista. É claro que não são para todas as propriedades rurais. Uma boa parte delas não tem condição de fazer isso, mas uma boa parte tem, que é a integração lavoura-pecuária. Quer dizer, é aquela velha história de carregar todos os ovos na mesma cesta. E é o que o pecuarista de corte faz. Ele só tem o boi, não tem mais nada. E você comentou disso, vem comentando dos resultados desse mecanismo, né? Dessa nova, vamos dizer, dessa nova metodologia. Vamos pensar que é um manejo diferenciado dentro da fazenda. É uma ferramenta a mais que ele tem. Então, o que já tem muita gente fazendo, ao invés de você ficar só com boi, e se a sua fazenda permitir fazer isso, você tem que entrar com a integração lavoura-pecuária. Planta soja. Se você quiser, já planta soja, e quando ela estiver ficando loira, lá loirada a folha, você já joga a semente, a lanço, tira a soja, 30, 40 dias depois você está com um pasto altamente excelente, e você pode colocar aí 3, 4, 5, 6 unidades animal por hectare. Ou então fazer soja e milho, e planta o capim também. Agora, se a sua propriedade não tiver condição, aí você só tem um caminho, meu amigo, é melhorar a sua produtividade dentro da fazenda. Antônio, e pegando esse gancho que você levanta, Antônio, e aí a gente tem que olhar para dentro da fazenda com muita expertise nesses próximos anos, claro, de tanta incerteza. Claro. Quando eu faço isso, eu mitigo o risco, eu diminuo o risco dentro da minha fazenda, porque eu vou ter outras culturas, além de aproveitar o solo da melhor forma possível. Outro fator crucial é preço, né, Antônio? Hoje está muito interessante ter uma lavoura de milho como forma de fazer uma rotação, muitas vezes, até para melhorar a pastagem. Então, você reforma um pasto colocando o milho ali como a cultura para pagar aquele manejo que você fez, aquela reforma de pasto, usando aquele milho hoje. Já tem o contrato de milho para o ano que vem, o Cristiano falou semana passada aqui, Antônio, está interessantíssimo demais de começar a olhar para o mercado do futuro do milho e trazer algumas travas. O do boi é do mesmo sentido, Antônio. Anos que a gente vai andar com a margem muito apertada, não dá para especular no mercado, Antônio. Eu sei que muitas vezes alguém vem aqui e fala que o boi vai a 350, 360, e o produtor acaba que a margem dele começa a melhorar, o boi começa a subir, é aquele momento que ele tem que ligar no frigorífico, tem que ligar para a gente, Antônio, para travar um boi no melhor momento, garantir o preço mínimo, Antônio. Ô, Ronald, ferramentas existem muitas. Ferramentas tem.
Nós acabamos de falar da integração lavoura-pecuária, é uma ferramenta. A segunda ferramenta é você intensificar a produtividade de carne na sua fazenda. Ah, mas como é que eu faço isso? Melhora o seu pasto, vende meia dúzia de boi, de vaca, seja lá o que for, e coloque uma comida no seu pasto para você ter uma produtividade maior. Na mesma área produzir mais, né? Produzir mais. Melhoramento sanitário, né, da fazenda, faz todo sentido, Antônio. Você tem uma outra ferramenta que é travar o seu boi. Procure o pessoal especializado, está aqui o Ronald, que trabalha com isso. Trava o seu boi. Quer dizer, tem algumas coisas que dá para fazer e que às vezes está nas nossas mãos, mas a gente não faz. Eu não sei por qual motivo. Se é preguiça, é medo, eu nunca fiz, não sei se vai dar certo. Caramba, tem muita gente fazendo e está dando resultado. Não adianta você carregar todos os ovos na mesma cesta. A hora que cair, quebra tudo, inclusive a cesta. Antônio, uma realidade, tem clientes nossos que fechou ontem, contrato outubro do Boi Gordo fechou, e a gente tem cliente nosso, Antônio, vendendo boi no mercado físico goiano e mercado físico paulista a R$20 mais por arroba. E com seguro de R$2,90 feito lá em meados de março. Março, maio, ali o preço do boi subindo muito, a gente montou um seguro agora para o mês de outubro. Você fala, Ronald, tanto tempo à frente? Sim, é nesse momento que o mercado está subindo, que eu sei que eu estou comprando um boi magro, muitas vezes até com valor um pouco mais caro, mas eu já garanto a margem do negócio. Então aí você faz o R$20 a mais num boi de 18 arroba, estamos falando de R$360 a mais por um animal abatido, Antônio. Com uma facilidade, muitas vezes, de usar uma ferramenta e dormir tranquilo, Antônio. Sim. E intensificar, muitas vezes, como você gosta de dizer, Antônio, e tem alguns vídeos no seu canal que fala muito bem disso, Antônio. Vídeos ensinando como faz, né? Trazendo o passo a passo. Então, nós também nos colocamos à disposição para ensinar, trazer você. Começa com 18 animais, que é o mínimo que a bolsa consegue fazer. São animais, são 330 arroba. Começa a entender. E isso serve também, Antônio, na compra do boi magro, na reposição. Muitas vezes o produtor aqui, a gente está falando para a pecuarista que é criador de bezerro, entendeu? Está na cria, vende bezerro. É o mesmo mecanismo. Muitas vezes só vai usar um pouquinho de diferença do deságio, mas é o mesmo mecanismo. E é um momento, Antônio, que a gente está entrando na cria, e é o que você falou, ou eu intensifico, ou eu começo a perder margem. A gente está entrando no momento da cria com margens apertadas, Antônio. E não adianta a gente querer ficar pulando de galho em galho, porque a situação é a seguinte, a ferramenta está aí, está à sua disposição. A situação não só do Brasil, não só de Goiás, mas como do mundo todo, nós estamos passando por uma turbulência econômica, uma turbulência social. A situação não tem uma previsão, falar, olha, vai acontecer isso. Muitos altos e baixos, mas uma realidade a gente tem certeza absoluta. O mundo lá fora precisa da nossa carne, do nosso leite, da nossa soja, do nosso milho. E eu estou cansado de falar que o Brasil é o supermercado do planeta. Então, nós temos que fazer a nossa tarefa aqui de casa. E a tarefa dá para fazer, tem como fazer e a alternativa existe, né, Ronald? O mecanismo sempre existe, claro. E a gente pode utilizar ele na prática, né, Antônio? Claro. Bom, se você quiser bater um papo com o Ronald, conversar com ele, como é que faz essas travas, basta você ligar lá para a Pátria Agronegócios, o telefone é o 62 99574 9280. Ronald, muito obrigado mesmo e até a próxima oportunidade. Até a próxima, Antônio. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: o homem superior atribui a culpa a si próprio. O homem comum atribui a culpa aos outros. Muito obrigado, tenha um ótimo dia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.